noite a todos. Requeiro que seja feita a chamada regimental. Boa noite a todos. Boa noite. César Pedro da Silva. Presente. João Pedro de Souza. José Adriano Quitania Coutinho. José Oscar de Alto Moraes. Lucemir Santos Machado. Reginaldo Graciano de Campos. Presente. Silvestre Gonçalves da Silva. Wagner Onofre Cunha Lara. Valdir Ferreira dos Santos. Deixar isso aí comigo, bicho. Havendo número legal, está aberta a 4ª sessão extraordinária. Requeiro que seja feita a leitura do expediente. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal de Areias, do Estado de São Paulo. Paulo Henrique de Souza Coutinho, brasileiro, casado, prefeito municipal, portador do RG 2334558, inscrito no CPF 118 143 808 47, com domicílio na Praça 9 de Julho 202, Areias, São Paulo, por seus advogados infracinados, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência apresentar sua defesa escrita, que o faz nos seguintes termos. O Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exarou parecer pela regularidade das contas anuais da Prefeitura Municipal relativas ao exercício financeiro de 2017, uma vez que foram atendidos todos os requisitos constitucionais e foi demonstrada a rigidez fiscal e financeira no referido exercício. Como se extrai do expediente que tramitou perante o Egrégio Tribunal de Contas, registrado sob o número 628898916, dígito 3, a movimentação financeira do município atendeu a todos os mandamentos constitucionais, respeitando os índices determinados por legislação e a regulamentação fiscal dos temas debatidos em julgamentos pela Corte. Importante esclarecer que os órgãos de assessoria técnica, por não encontrarem nenhuma irregularidade ou vícios, ofereceram parecer pela aprovação, senão vejamos. 1. A unidade de economia. Quanto à questão de ordem econômico-financeira, manifestou-se pela emissão de parecer prévio favorável. 2. Unidade jurídica. Propôs também a emissão de parecer prévio favorável às contas do município de Areias, no que foi acompanhada pela chefia do órgão. Foi exatamente seguindo a análise das unidades especializadas das questões apresentadas, como a análise dos documentos apresentados por este requerente, que o conselheiro Cisne Stanislau Beraldo decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Areias no exercício de 2017. De fato, não há nos autos apontamentos de nenhum vício ensejador de desaprovação das contas a exigir a manifestação deste peticionário, cabendo apenas que adira às razões apresentadas pelo Egrégio Tribunal de Contas quanto à regularidade das contas no exercício de 2017. Do pedido. Caso sobrevenha a necessidade de esclarecimentos fáticos e técnicos sobre o vício já afastado pelo Egrégio Tribunal de Contas, diante de qualquer parecer apresentado contrário ao entendimento desta Corte, requer seja o requerente e seus patronos notificados para manifestação com vistas para exercício dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, para a finalidade de apresentação de provas relativas aos específicos fatos contrários ao parecer. Requer ainda a manutenção do parecer emanado com a consequente aprovação das contas do exercício de 2017, nos termos que pede o deferimento o Dr. Antero Mendes Pereira Júnior, OAB 180414. Ofício 84.220, Areias, 5 de maio de 2020. Prezado senhor, considerando a intimação extrajudicial emanada por esta edilidade,
na qual convoca para a defesa oral ou escrita das contas municipais do exercício 2017, venho por meio desta, em virtude da pandemia do Covid-19 e em virtude de sua aprovação pelo Tribunal de Contas Bandeirante, informar que, por precaução à saúde pública, não comparecei à referida sessão, mas desde já deixo consignado que por esta Câmara seja ratificado o posicionamento do órgão técnico. Certo de podermos contar com a atenção de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Henrique de Souza Coutinho. Não vou aguentar o inteiro, não, acho. Não cansei hoje. Ordem do dia. Solicito que seja feita a leitura dos pareceres da Comissão Permanente da Finanças e Orçamento, referente ao processo TC 6288989.16-3, contas Prefeitura Municipal, Exército Financeiro de 2017. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Assunto: prestação de contas municipais tratadas pelo processo TC 628898916, dígito 3, exercício 2017. Responsável: senhor Paulo Henrique de Souza Coutinho. Senhor presidente, senhor membro, encontre-se nesta comissão para parecer a prestação de contas do responsável pelo Poder Executivo Municipal de Areias, referente ao exercício de 2017, tratadas no processo TC, que faz parte integrante deste. Vários foram os apontamentos feitos pelo auditor in loco, dentre os quais destaco. Item 1, controle interno. Chefe do Executivo não requereu providências para solucionar os pagamentos, tempo de viagem das rotas do transporte escolar. Fiscalização ordenada, merenda escolar. A recepção e conferência dos insumos para o preparo não é acompanhada por nutricionista. A nutricionista não estava no local durante o preparo e a refeição. A carga horária da nutricionista é de 15 horas e não atende ao preconizado na legislação. Não há cardápio por faixa etária. Não há cardápio especial para alunos que necessitem de atenção nutricional. Não houve elaboração do Manual de Boas Práticas para serviço de alimentação, de fabricação e controle de unidades de alimentação e nutrição. Não são aplicados testes de aceitabilidade junto aos alunos que recebem a merenda. Não há AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, no prazo de validade. Não há no local termômetro para aferição da adequação da temperatura aos parâmetros. Não há controle de itens estocados, apenas a entrada de itens é registrada. Os bens móveis possuem número de patrimônio, porém estão sem plaqueta de identificação. Outras ocorrências identificadas em nossa visita. Portas das áreas de armazenamento e preparo dos alimentos não possuem telas milimétricas contra insetos. Não há varal ou licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária. Necessidade de manutenção, pois há 3 azulejos caídos no local de preparação da merenda. Na refeição servida existe enlatado. A merenda fornecida no dia não é a mesma do cardápio. Está prevista a distribuição aos alunos e foi encontrado em estoque para este fim alimentos listados como proibidos no artigo 22 da Resolução FNDE número 26, de 17 de junho de 2013, refrescos artificiais. Não há separação de amostras para o controle da merenda fornecida. Não encontramos amostra no dia 8/8 de 2018, nem no dia 9/8 de 2018. As merendeiras não estavam adequadamente vestidas, com sapatos antiderrapantes. O CAEE não fiscaliza as condições da merenda escolar na escola. Não há registro sobre a última fiscalização. Item 9. Não instituiu a contribuição de iluminação pública. Planta genérica do município desatualizada, a última atualização em novembro de 1997. Diminuição no número de fiscal tributário, comprometendo a eficiência na arrecadação. Abre mão da arrecadação da coleta, tratamento e distribuição de água, em 2017 representou R$ 320.035,02.
A receita arrecadada foi de 15% a 50% inferior à receita prevista atualizada, com base nos dados da execução orçamentária na LOA. O resultado primário foi negativo, ou seja, as despesas liquidadas até o bimestre foram maiores que as receitas realizadas. A capacidade de reduzir o endividamento municipal está prejudicada. Não há regulação específica que estabeleça critérios para inscrição de débitos em dívida ativa, conforme estabelece a Lei 6.830 de 1980. O recebimento da dívida em relação ao estoque inicial foi menor que 10%. O município não tem adotado medidas efetivas para aumento da arrecadação, apesar do cenário econômico de baixo crescimento. Assunto abordado na meta 17.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não foi instituída a CIP, Contribuição para Custeio de Iluminação Pública. Não há fiscalização automatizada periódica para detectar contribuintes que deixam de emitir as notas fiscais por um determinado período, ou apresente queda acentuada em suas operações, a fim de detectar o fim das atividades ou a sonegação do ISS. Assunto abordado pela meta 17.1, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Lei Orçamentária ou o Código Tributário Municipal não prevêem a revisão periódica obrigatória da planta genérica de valores. Assunto elaborado na meta 17.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Item 10. Despesas sem licitação em valor acima do permitido pela Lei 8666/93. Inúmeras aquisições efetuadas sem o devido processo de licitação em descumprimento ao artigo 24, inciso 2 da Lei Federal 866/93. Item 11. Despesas com combustíveis. Ausência de informação no relatório de gastos com combustíveis. Item 12. Despesas de manutenção da frota. Ausência de controle na manutenção da frota. Despesa acima do limite permitido no artigo 24, inciso 2 da Lei Federal 8666/93, sem processo licitatório. Ausência de pesquisa de preço, consequentemente desatendendo o artigo 14 da Lei Federal 8666/93. Item 13. Multa por pagamento fora do prazo. Pagamento de multa por atraso no recolhimento com proposta de abertura de processo administrativo e potencial ressarcimento ao erário. Item 14. Infrações de trânsito. Pagamento indevido de multas de trânsito pela administração. Item 15. Dívida ativa. Cancelamento não contabilizados. Sistema não está integrado com a contabilidade. Recebimento de somente 2,41% do estoque da dívida. Não informou a situação das dívidas requisitadas, descumprindo o artigo 25 da Lei Complementar 709 de 93. Item 16. Bens patrimoniais. Não providenciou o levantamento geral dos bens patrimoniais, conforme disposto no artigo 96 da Lei Federal 4.320/64. Incoerência entre o valor apresentado no relatório de patrimônio e o balanço patrimonial. Item 17. Aplicação por determinação constitucional ilegal. Contabilização dos recursos do Fundeb acima do saldo apurado em R$ 1.155,16. Fiscalização ordenada transporte escolar, item 18. Não tomou providências quanto a elaborar um estudo anual do traçado e indevidos com multas de trânsito, pendências não respondidas no ESIC, recolhimento de FGTS aos comissionados. Item 2, planejamento. Deficiência no planejamento. Esvaziamento total ou redução significativa de previsões iniciais. Liquidação de despesas inexistente para inúmeras ações. Ação de manutenção do programa de atendimento à criança e ao adolescente não utilizada durante o ano. Recomendação no voto das contas de 2015. Apesar da necessidade de reformas na Escola Municipal, professor Antônio Pinto de Carvalho Neto, e no núcleo de merenda escolar, não foram executadas, mesmo estando previsto. Previsões orçamentárias para gastos com saúde não foram cumpridas, apesar de sua necessidade. Desacerto nas unidades de medidas estimadas e realizadas escritas no relatório de atividades. Incoerência nas quantidades realizadas.
Não existe equipe estruturada para a realização do planejamento municipal PPA, LDO e LOA, conforme artigo 165 da Constituição Federal e incisos. Não há estrutura administrativa voltada para o planejamento. Os servidores responsáveis pelo planejamento não recebem treinamento específico para a matéria. Os servidores do setor de planejamento ou os que cuidam dessa atividade não têm dedicação exclusiva para esta matéria. A estrutura de planejamento não foi criada com cargos específicos, analista, técnico de planejamento e orçamento. Não há acompanhamento da execução do planejamento, indo em desacordo com a meta 16.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os setores da Prefeitura Municipal não têm conhecimento prévio da previsão de receita cabível para elaborarem suas dotações, assunto abordado na meta 16.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O sistema informatizado não é descentralizado. Os setores o alimentam e a unidade central de planejamento consolida. Fato relacionado com o sistema de organização, que recomenda a dupla custódia. Um faz, o outro confere, para que a qualidade do que foi produzido seja elevada. A média do resultado alcançado de todos os indicadores de um programa comparada com a média dos resultados alcançados com base nas informações constantes do relatório de atividades, teve menos de 60% de coerência, sinal de dificuldade na compatibilização das peças orçamentárias, segundo Lei 101/2000, artigo 5º. Este tema também é abordado na meta 1713 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As peças que compõem o planejamento não são divulgadas com os indicadores de programas e metas previstos de metas de ações governamentais previstos versus realizados, assunto abordado na meta 16.6, 16.10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Item 3B1. Resultado da execução orçamentária. Déficit na execução orçamentária, apesar de amparada por superávit financeiro no ano anterior. Abertura de crédito adicionais e a realização de transferências, remanejamento e transposições de 12,33%. Autorização de abertura de créditos em percentual acima dos 10%. Déficit de arrecadação bimestre a bimestre, demonstrando mau planejamento. Item 4B.1. Não consegui não, pedi para ela um pouquinho para mim. Pagamento de FGTS a cargos comissionados. Pagamentos mensais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a comissionados. Análise dos limites e condições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Divergências na contabilização dos valores referentes à alienação de ativos. Item 6, despesa de pessoal. Superação do limite de despesa com pessoal no último quadrimestre, 54,47% da receita corrente líquida. Origem alertada por 2 vezes. Item 7. Demais aspectos sobre recursos humanos. Quadro de pessoal enviado para o sistema UDESP não corresponde à realidade. Cargos em comissão não possuem característica direção, chefia e assessoramento, conforme artigo 37.5 da Constituição Federal. Cargos em comissão adimplidos por pessoas sem grau de instrução apropriada. Lei complementar não informa a exigência de escolaridade para ingresso nos cargos em comissão. Item 8. Contratação de pessoal sem o devido concurso público. Contratação de plantões médicos recorrentes sem o devido concurso público. Descumprido o artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição Federal. Não há armários, gabinetes. Os bens da cozinha estão parcialmente patrimoniados. Escola Municipal, professor Antônio Pinto de Carvalho Neto. Telhas quebradas, rachadas com perigo de queda. Falta de manutenção em relação ao corte de mato. Fogão, botijão de gás e panelas, possivelmente com alimentos quentes, no refeitório das crianças, portanto com acesso pelas crianças. Encanamento exposto com acúmulo de água no piso. Encanamento exposto com acúmulo de água no piso. Fiação elétrica exposta ao alcance das crianças.
Resto de material de construção armazenado inadequadamente, com possibilidade de aparecimento de escorpiões e outros insetos. Falta de ralo, acabamento da válvula de descarga, assento sanitário, chuveiros inadequados para uso, pia quebrada e desencaixada com perigo de queda. Lousa em mau estado. Rede da quadra de esporte em mau estado, falta de luminária. Núcleo da merenda escolar. Alimentos estocados, encostados nas paredes descascadas pela unidade. Cano de água exposto próximo à rede elétrica. Muitas rachaduras nas paredes, inclusive na coluna. Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O Conselho do Fundeb não vem cumprindo suas atribuições especificadas no regimento interno do Fundeb. Piso salarial dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental é inferior ao piso nacional. Metas do IDEB. Não atingiu as metas da oitava e nona séries em 2017. O município não utilizou nenhum programa específico que desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos, o que dificulta o atingimento da meta 5 do PNE. Nem todos os estabelecimentos de ensino da rede pública municipal possuíam auto de vistoria do Corpo de Bombeiros vigente no ano de 2017, como recomenda o Decreto 56.819/2011, a Lei 4.637/77. Houve unidades de ensino que necessitavam de reparos, conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc., em dezembro de 2017. Esse assunto é abordado na meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não houve entrega do kit escolar à rede municipal no ano de 2017, assunto abordado no artigo 208 da Constituição Federal e na Lei 394 de 96. A entrega do material didático, livros, apostilas, etc., aos alunos na rede municipal no ano de 2017 foi realizada após 15 dias do início das aulas, assunto abordado no artigo 208 da Constituição Federal, Lei 9394 de 96. Houve entrega do uniforme escolar da rede municipal no ano de 2017 após encerramento das aulas. A Prefeitura não divulga e cumpre o cardápio pré-estabelecido pela nutricionista segundo Lei 11.947, prejudicando o controle social dos pais e responsáveis na alimentação das crianças. Não existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar, infringindo o artigo 5º da Resolução FNDE número 45 de 2013. Fiscalização ordenada ao Hospital AME e UBS. Não foram tomadas providências para as seguintes pendências. Dentre as especialidades médicas oferecidas pela UBS, não há médicos para atender a todas elas. As especialidades são encaminhadas a municípios vizinhos. Não há atendimento diferenciado para os casos com suspeita de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Não há farmacêutico responsável ou auxiliar de farmácia presente no local da entrega dos medicamentos. Alvará do Corpo de Bombeiro não localizado pela responsável. Cadeira das enfermarias enferrujadas. Diversos medicamentos vencidos depositados junto com outros materiais em desuso. Cama de fisioterapia com a espuma rasgada. Ausência de equipamento específico para a esterilização das roupas e panos de cama sujos. Demais desacertos na saúde. Ralo não devidamente vedado, fios expostos na parte externa, móveis enferrujados em mau estado, portas em mau estado, falta de azulejo, batente danificado, janelas sem material adequado, resto de material de construção indevidamente armazenado, infiltrações de descascamento nas paredes, fios expostos internamente, falta de acabamento nos banheiros, pia descolando da parede, quarto com materiais hospitalares sem uso estocados, pior nota do IEGM Saúde, piora na nota do IEGM. Nem todas as unidades de saúde, estabelecimentos físicos, possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, conforme o Decreto 56.819 de 2011, assunto inserido na meta 11.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Havia unidades de saúde que necessitavam de reparos, conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, em dezembro de 2017, assunto inserido na meta 11.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
O município não implantou o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, assunto inserido na meta 3.8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Conselho Municipal de Saúde apontou 3 irregularidades: controle de escorpião, esgoto a céu aberto, quantidade de chafariz contribuindo à proliferação da dengue. Item 20. O município não elaborou o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O município não conta com tratamento de esgoto. Todo esgoto é despejado nos ribeirões da região. Terreno para descartes de restos de galhos e podas. Lixos domésticos orgânicos, móveis, eletrodomésticos, restos de material de construção descartados em local impróprio. Local sem controle de acesso. Penalização por multa da CETESB por desatendimento da legislação pertinente ao controle da poluição ambiental. Captação, tratamento e distribuição de água. Água distribuída pelo próprio município em desacordo com a Resolução 250, 16 de agosto de 95, por apresentar teor de fluoreto acima do permitido. Os serviços de abastecimento e distribuição de água são executados de forma direta pelo município. O município não possui rede de tratamento de esgoto. O município não possui plano municipal de saneamento básico instituído conforme estabelece Lei Federal 11.445/07 e Lei 9.254/17. O prazo limite para a existência de plano de saneamento básico é até 31 de dezembro de 2019. Essa questão é abrangida na meta 12.5 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não há um plano emergencial com ações para fornecimento de água potável à população em caso de sua escassez. Este assunto é abordado na Lei 9433/97, na meta 6.4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Quanto aos aterros municipais, nem todos possuem portão fechado com cadeado do seu acesso. Isso pode indicar uma vulnerabilidade no controle de acesso aos aterros. Não existe licença de operação da CETESB para a área de aterro, conforme Decreto Estadual 47.400 de 2002. Antes de aterrar o lixo, o município não realiza nenhum tipo de processamento de resíduos, quer mediante reciclagem, compostagem, reutilização ou outra forma de processamento. Assunto abordado na meta 12.5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Prefeitura não possui plano de gestão de resíduos da construção civil, elaborado e implantado de acordo com a Resolução CONAMA 307 de 2002 e suas alterações. Assunto relacionado à meta 12.5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos está em outras fases de elaboração, mas ainda não está em vigor nos moldes da Lei 12.305 de 2010. Item 21, Lei de Acesso à Informação e Lei de Transparência Fiscal. Parte dos questionamentos formulados via ESIC não foram respondidos. Demonstrativos obrigatórios não foram disponibilizados referentes ao primeiro quadrimestre. Relatório de gestão fiscal não é disponibilizado, assim como o demonstrativo de despesas com o pessoal. Item 22. Fidedignidade dos dados informados ao sistema ODESP. Divergência entre os dados enviados ao sistema ODESP e os verificados em loco. Fiscalização ordenada, transparência. Não existe a previsão das autoridades que podem classificar a informação quanto ao grau de sigilo. Não há previsão de responsabilização no caso de condutas ilícitas prevista na Lei de Acesso à Informação. A existência de instância recursal no caso de pedidos de acesso à informação negados ou insatisfeitos não foi regulamentada. As informações constantes do portal não são atualizadas em tempo real, dia útil imediatamente anterior. A página não indica local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora da página do sítio. Não há relatórios estatísticos de atendimentos realizados pelo ESIC, presencial e eletrônico, contendo o número de atendimentos e prazo médio de atendimento dos pedidos. Não foi implantado na entidade o serviço de ouvidoria.
No site não está disponibilizado o registro das competências e estrutura organizacional do ente. Com relação às despesas do ente, não são apresentadas informações a partir de 1/1/2016 em tempo real, contendo dados sobre o valor empenhado ou provisionado. Com relação às despesas do ente, não são apresentadas informações a partir de 1/1/2016 em tempo real, contendo dados sobre o valor da liquidação. Com relação às despesas do ente, não são apresentadas informações a partir de 1/1/2016 em tempo real, contendo os dados sobre o nome do favorecido. Com relação às despesas do ente, não são apresentadas informações a partir de 1/1/2016 em tempo real, contendo dados com o valor do pagamento. Com relação às despesas do ente, não são apresentadas informações a partir de 1/1/2016 em tempo real, contendo dados sobre números do processo. Com relação às despesas do ente, não são apresentadas informações a partir de 1/1/2016 em tempo real, contendo dados sobre o procedimento licitatório realizado ou dispensado. Com relação às despesas do ente, não são apresentadas informações a partir de 1/1/2016 em tempo real, contendo dados sobre o bem ou serviço adquirido. Com relação às despesas do ente, não são apresentadas informações a partir de 1/1/2016 em tempo real, contendo dados sobre a unidade gestora, centro de custo. O site não disponibiliza respostas e perguntas mais frequentes da sociedade. O site não divulga os repasses ou transferências financeiras a entidades da sociedade civil, decorrentes de parcerias, convênios, contrato de gestão, auxílios, subvenções ou contribuições e repasses à Câmara Municipal. Não informou qual a forma de divulgação das audiências públicas, página do órgão. Não há informações se as peças que compõem o planejamento são divulgadas com os indicadores de programas e metas das ações governamentais previstos versus realizados. Não informou onde ocorre a divulgação dessas peças. Foi informado outras, sem especificar qual a forma de divulgação. A divulgação parcial dos tributos arrecadados, em desacordo com a Constituição Federal, artigo 162, assunto abordado no tema, na meta 16.6, 16.10, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não há divulgação em página eletrônica em tempo real das receitas arrecadadas e a espécie de despesa que está sendo realizada, indicando o valor, fornecedor e, se for o caso, o tipo de licitação realizada. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48A. Assunto inserido nas metas 16.6, 16.10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Item 24. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal de Contas. Não cumprimento da lei orgânica e recomendações desta Casa. A assessoria técnica do Tribunal de Contas não vislumbrou questão de ordem econômica financeira capaz de macular as contas. O Ministério Público de Contas, por sua vez, principalmente pelo percentual gasto com pessoal no exercício, 54,47% da receita corrente líquida, existência de cargos em comissão sem tais atribuições, contratações sem devida licitação, terceirização de serviços de saúde, emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas. Referidas contas foram aprovadas pelos conselheiros de primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com recomendações. Muito embora as contas tenham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, houveram recomendações e a instrução em autos próprios de diversas matérias apontadas no voto do conselheiro relator. A defesa apresentada pelo interessado junto a esta Câmara Municipal ratifica a defesa já apresentada junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em todos os seus termos. É o breve relatório, conclusão. Ante o exposto dos autos consta, sou pela quitação e emissão de parecer favorável quanto às contas do exercício financeiro de 2017. É o meu parecer subcensura os demais membros dessa comissão. Areias, 17 de abril de 2020. Vereador Wagner Onofre Cunha Lara, relator. Nos termos do parecer do relator em data supra, vereador José Adriano Quintanilho Coutinho, presidente. Vereador Lucemir Santos Machado, membro. O projeto de decreto está em discussão.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos internautas que estão nos ouvindo. Embora nós estamos vendo as contas aqui, né? São 24 itens de apontamentos, né? Então, o nosso parecer é favorável, né? Já que o tribunal deu o parecer favorável. Só que aqui nós temos, né, vários itens, como a doutora Silvia leu, né? Eu não vou precisar ler de novo. Então, são vários itens aqui que o tribunal apontou e o meu voto é favorável às contas, só que nos itens de apontamento eu gostaria que o senhor presidente depois encaminhasse para o Ministério Público. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos internautas. De acordo com o colega Wagner disse, tem 20 e poucos apontamentos. Eu sou favorável, vou acompanhar o tribunal, porque eu acho que não há 2 pesos e 2 medidas, e uma medida. Vou acompanhar o tribunal, porque lá tem pessoas competentes que julgou a conta. Não é o caso da conta anterior, que foi reprovado. Agora está cheio de apontamento, mas mesmo assim eu sou favorável ao tribunal. Que o tribunal aprovou, não sou eu que vou desaprovar a conta. Então, quero deixar bem claro que eu acompanho o tribunal. Boa noite, presidente, os demais colegas vereadores. Como eu já disse esses tempos atrás, eu sempre vou acompanhar o Tribunal de Contas, né? Apesar que tem muito apontamento aí, mas eu vou ser favorável, como eu já disse. Se o tribunal rejeita, eu também rejeito. Se ele aprovou, eu estou junto. E uma boa noite também ao pessoal que está em casa nos assistindo. E o prefeito aí que tome cuidado aí com esses apontamentos aí, que isso aí, né? Trata de melhorar isso daí para não... Quem sabe a outra conta dele aí vem com os problemas aí, quem sabe não vai ser nem a gente que vai votar, pode ser outro, né? E o mais é só. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos presidentes, vereadores e aos internautas que estão nos assistindo. E falar a respeito das contas, eu também sou favorável. O Tribunal de Contas aprovou, a gente aprova aqui também. Em outras ocasiões já votamos contras aqui dentro do tribunal, mas eu acho uma coisa errada. Mas a gente tem que acompanhar o tribunal. E eu estou de pleno acordo com todos os vereadores aqui que vão votar a favor da conta. A respeito dos apontamentos, é difícil uma conta que cai aqui que não tem apontamentos, quase todas, eu estou aqui 3 mandatos, os mandatos inteiros que eu estou aqui, sempre teve os apontamentos. Coisa mais grave, coisa mais inferiores, mas aí é que nem diz o vereador Silvestre, quem são nós para ir contra o tribunal, né? O tribunal aprovou, a gente vai fazer nossa obrigação também de acompanhar e aprovar também. O mais obrigado pela palavra, boa noite. De acordo com o artigo 158, parágrafo 2º, inciso 4 do Regimento Interno, no quórum de 2/3 em único turno de votação aberta e nominal. Em votação
Os que forem favoráveis, digam sim, e os que forem contrários, digam não. César Pedro da Silva, sim. João Pedro de Souza, tá? José Adriano Quintanilha Coutinho. Sim. José Oscar Vialta Moraes. Sim. Lucemir Santos Machado. Sim. Reginaldo Graciano de Campos. Sim. Silvestre Gonçalves da Silva. Sim. Wagner Onofre Cunha Lara. Sim. Valdir Ferreira dos Santos. Sim. Aprovado. A sessão está suspensa por 5 minutos para a elaboração de listagem da votação, conforme determina o artigo 162, parágrafo 1 do Regimento Interno. Está reaberta a sessão. Solicito que seja feita a leitura da listagem da votação. Acho que levou ela embora. Folha de votação. Projeto de decreto legislativo. Ementa dispõe sobre a aprovação das contas públicas da Prefeitura Municipal de Areias referente ao exercício financeiro de 2017. Vereador César Pedro da Silva, favorável. Vereador José Adriano Quintanilha Coutinho, favorável. Vereador José Oscar Vialta Moraes, favorável. Vereador Lucemir Santos Machado, favorável. Vereador Reginaldo Graciano de Campos, favorável. Vereador Silvestre Gonçalves da Silva, favorável. Vereador Wagner Onofre Cunha Lara, favorável. Vereador Valdir Ferreira dos Santos, favorável. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a 4ª sessão extraordinária, ficando os senhores vereadores convocados para a 7ª sessão ordinária a se realizar-se em 30 minutos.